O intervalo entre uma promessa que Deus nos faz e o seu cumprimento é pedagógico. Muitas das vezes Deus utiliza esse tempo para nos ensinar a exercer paciência e a confiarmos nele. E o silêncio de Deus faz parte desse processo. Na lição de hoje nós veremos que quando Deus ele renova o concerto com Abraão, ele não apenas reafirma uma promessa, como também reforça um propósito. Quando nós olhamos para a jornada de Abraão, nós vemos que Deus ele nos ensina pela paciência, nos forma pela espera e confirma pela fidelidade. Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu me chamo Gilmar Reis, seja bem-vindo ao canal Firmado na Palavra. E hoje estaremos estudando a lição de número 4, que tem por título A Confirmação de uma Promessa. Texto áureo: E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Gênesis capítulo 17, versículo 7. Verdade prática: Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. E a palavra-chave da lição é promessa, que pode ser definida como um compromisso, declaração ou voto de realizar uma ação futura, criando uma expectativa de cumprimento. E os objetivos da lição são mostrar que Deus mudou o nome de Abrão e Sarai, apresentar a confirmação do concerto de Deus com Abraão e explicar o pacto perpétuo da circuncisão. E o texto bíblico em classe está lá em Gênesis capítulo 17, verso de 1 a 9. E aqui no tópico 1 da lição nós temos: Deus muda o nome de Abrão e de Sarai. Sobre o tópico 1, o novo nome de Abrão. E nós vamos lembrar que entre o capítulo 16 e o capítulo 17 de Gênesis, passam-se ali 13 anos, entre os acontecimentos ali registrados no capítulo 16 até chegarmos no capítulo 17, temos aí um intervalo de 13 anos. 13 anos em que não houve voz, 13 anos em que não houve visão, 13 anos em que não houve visitação. Somente silêncio da parte de Deus para com Abrão. Nós vamos lembrar que Abrão ele tinha cerca de 86 anos de idade quando a serva Agar lhe deu Ismael. Então aí passa 13 anos, e quando Abrão está com 99 anos, Deus se manifesta novamente a ele, aparece para ele, se apresentando como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Deus diz: Abrão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Deus se apresenta como Deus Todo-Poderoso e lhe dá um imperativo: anda na minha presença e ser perfeito. E sobre o termo El, porque ele traz aí El Shaddai, sobre esse termo, nós podemos entender que El é a palavra semítica genérica para Deus, usada por todo o Oriente Médio em referência à divindade de muitas religiões diferentes. Shaddai, como bem sabemos, significa todo-poderoso e aparece aqui em Gênesis capítulo 17, verso 1, como um substantivo. É a primeira vez que a Bíblia usa esse nome para Deus. A expressão aparece com frequência depois desse ponto, especialmente no livro de Jó, onde ali há 31 das 49 ocorrências no Antigo Testamento.
E sobre a palavra perfeito, né, porque Deus dá um imperativo para ele. Deus se apresenta como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, e dá um imperativo para ele, né? Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E o ser perfeito aqui, a palavra perfeito aqui, diferente da acepção moderna, né, da palavra, porque nós entendemos o perfeito como sem defeitos, sem erros. Mas, na verdade, quando nós vamos para o significado etimológico da palavra perfeito, que é uma palavra que deriva do latim perfectus, nós vamos ver que o significado dela é feito por inteiro, completado, concluído. Ou seja, Deus está chamando Abraão para andar na presença dele e ir até o fim nisso. E ser completo nisso. E ser contínuo nisso. É como que Deus estivesse dizendo a Abraão, se entregue totalmente. Continue confiando na promessa que eu lhe fiz, mesmo que durante o percurso haja tropeços, mas permaneça confiando na promessa que eu lhe fiz. Permaneça com os olhos fixados em mim, com os ouvidos sintonizados na minha voz e com a mente atenta para a minha orientação. Deus está convidando Abraão para que ele, mesmo com toda a demora, com todas as situações, ele não haja dúvida, ele se atente para aquilo que Deus havia prometido para ele. Então, o ser perfeito é nesse sentido. Seja completo, Abraão, se entregue a mim completamente, a sua fé. E desse modo, Deus diz a ele, eu porei um concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. E na sequência nós vamos ver que quando Abraão ele ouve essas primeiras palavras do Senhor, ele se prostra com seu rosto em terra. E na sequência, dos versos 4 até o 8, Deus ele confirma suas promessas para Abraão, sendo que no verso 5, Deus muda o seu nome de Abrão para Abraão. Abrão, como nós bem sabemos, significa pai exaltado ou pai elevado. Muito provavelmente ligado à questão ali idólatra, do seu pai, da sua família ali. E Deus agora muda o seu nome para Abraão, que significa pai de multidão, ou da grande multidão, o pai de muitas nações. Seu nome agora reflete a sua condição, porque Deus diz a ele que por pai da multidão de nações te tenho posto. Deus diz a ele, por pai da multidão de nações, te tenho posto. Difícil, irmão? Humano. Se coloque aí no lugar de Abraão, Você teve um filho através da serva H, se deitou com a serva H, mas porque Deus já tinha dito a ele, estava deixando claro aí para ele que o filho seria dele e da sua esposa. Ele já está com 99 anos. Sua esposa já está com 89 anos, Ela é mais nova do que ele, 10 anos. E é estéril. E Deus está dizendo a ele que, por pai da multidão de nações, te tenho posto, irmão. Tem que exercer muita fé, nesse Deus. E a gente, sabe que Deus cumpriu,
Deus cumpriu, porque Ele é Deus Todo-Poderoso, né? A gente quer, na nossa pequenez, na nossa fragilidade humana, Senhor, isso tudo, será que vai acontecer? Mas vai, Ele pode fazer qualquer coisa. Só Ele querer, né? Então Deus diz a ele, por pai da multidão de nações te tenho posto. Você irá frutificar muito, a ponto de sair de ti reis. Oh, aleluia. E aqui nós precisamos considerar o contexto, né, queridos? Porque o contexto dessa declaração, porque naquele momento, Abraão, ele era peregrino em uma terra, estrangeiro no meio de um povo daquele lugar, ali em Canaã, e ele não tinha um palmo de terra. Mas Deus lhe diz que dele sairiam reis. Imagine, você é Abraão e está ouvindo isso, você nessa situação, peregrinando, que ele estava ali com as suas tendas armadas ali, os cavaleiros de Manre, né? Próximo a Hebron. Peregrino, estrangeiro ali, sem terra, que até então ele não tinha um palmo de terra, mas Deus está dizendo, fazendo essas promessas, lhe tenho posto por pai da multidão de nações, tu irás frutificar muito, que de ti sairão reis. E quando a gente olha para a história da redenção, nós vemos o cumprimento dessa promessa, né? A gente vê aí o rei Davi, rei Salomão, os reis de Israel, os reis de Judá, tudo descendente de Abraão. E chegamos no subtópico 2, onde nós temos o novo nome de Sarai. Porque depois que Deus ele aborda o seu próprio papel e a responsabilidade de Abraão na aliança, ele volta-se para o papel de Sarai, que tem também o seu nome mudado. De Sarai, que significa minha princesa ou minha senhora, para Sara, que significa princesa ou mãe de nações. Dando um significado espiritual, quando ela era chamada de Sarai, havia um domínio limitado, porque ela era a princesa de Abrão, a senhora de Abrão. Mas agora, com o seu nome mudado para Sara, que significa princesa, mãe de nações, então ela agora seria princesa em absoluto. As nações gerariam reis, e ela seria a princesa dessas nações. E Deus ainda afirma para Abraão que Sara lhe daria um filho, confirmando que a promessa envolvia os dois, e que de Sara sairia povos e reis. Que maravilha, hein, irmãos? Que maravilha. Imagine, né? A grandiosidade da promessa que Deus está fazendo aqui para um homem, como nós já falamos, de quase 100 anos, uma mulher de quase 90 anos, que ainda era estéril, e que na condição presente, no momento em que ele está ouvindo essa promessa da parte do Senhor, ele é peregrino, estrangeiro em uma terra e não tem um palmo de terra. Mas quem está prometendo para ele é o El Shaddai. Aleluia, né? O Deus Todo-Poderoso. E aí nós vamos entrar aqui no subtópico 3, que diz que o pai da fé riu diante da promessa. Quando ele ouve Deus fazer todas essas promessas para ele, quando ele ouve principalmente a promessa
sobre um filho gerado por ele e sua mulher Sara, ele assevera, né? Ele pensa: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Será que um homem de 100 anos ainda pode gerar um filho? Conceberá Sara com 90 anos, sendo ela, além da idade avançada, ainda estéril? E aí ele pensa, né, em Ismael. Ele pensa, quem sabe seja Ismael, né? Deus esteja falando de Ismael. E aí ele diz ao Senhor, né, que Ismael possa andar segundo a tua vontade, como ordenastes a mim, e que ele seja íntegro e, portanto, desfrute das bênçãos da aliança. Mas aí Deus responde afirmando a ele que seria Sara, sua mulher, que lhe daria um filho. O filho seria de Sara, e cujo nome seria Isaque, que significa ele riu. Ele riu. E seria por onde Deus estabeleceria o seu concerto por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Então Deus afirma a ele: não, o filho vai ser de Sara. Quem vai conceber o filho dessa promessa é Sara. É Sara que vai conceber. E você vai colocar o nome dele Isaque, porque você riu. Sobre Ismael, embora ele não viesse a se tornar o portador da bênção de Deus para o mundo, ele não seria esquecido. Deus o abençoaria e o faria prolífero, multiplicando muito a sua descendência. E aqui no tópico 2 da lição nós temos a confirmação do concerto de Deus com Abraão. Sobre o tópico 1, o chamado de Deus a Abraão foi especial. E como nós já vimos, Deus ele confirmou o concerto com Abraão de modo solene, depois de mudar o seu nome. Agora sobre a palavra concerto. A palavra concerto, pacto e aliança são sinônimos no contexto bíblico, traduzindo o termo hebraico berith, que significa acordo solene, aliança. No Novo Testamento, a palavra correspondente é diateque, definida como disposição legal de bens pessoais. Podemos ver por toda a Bíblia Deus estabelecendo pactos, ou concertos. A palavra pacto aparece pela primeira vez em Gênesis capítulo 6, versículo 18, entre Deus e Noé. Por toda a Bíblia nós podemos ver Deus estabelecendo alianças, concertos, pactos. Mas é no Novo Testamento que ele estabelece um novo pacto, uma nova aliança, através do seu Filho Jesus. A promessa de salvação, que é a principal promessa que Deus ele faz para a humanidade. E aqui no subtópico 2 da lição nós temos uma pergunta: qual o objetivo do concerto com os patriarcas? E nós respondemos: o objetivo, o propósito único, supremo, era trazer salvação. Não apenas para o povo de Israel, para a nação de Israel, como para toda a humanidade. Porque nós precisamos lembrar que o projeto de salvação ele foi idealizado na eternidade. E Abraão, ele foi escolhido, foi o homem escolhido por Deus para entrar na história da salvação como um protótipo desse projeto. Por quê? Porque de Abraão sairia uma família que se tornaria depois um povo, uma raça, uma etnia especial porque dela viria o Salvador.
E desse povo nasceu Jesus Cristo. E dele a igreja, que é o novo povo, né? Multirracial e multiétnico. Porque quem é a igreja? A igreja é o povo de Deus que não tem diferenças raciais, nem étnicas, nem linguísticas, a qual congrega homens e mulheres de toda a tribo, língua e nação, comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Essa é a igreja, querido. Essa é a igreja universal imaculada, que sempre esteve no propósito, né? Que sempre esteve no propósito de Deus, antes da fundação do mundo. Aqui no subtópico 3 da lição nós temos o concerto e as promessas, que como nós já vimos, né? O pacto de Deus com Abraão veio acompanhado de várias promessas, como Deus seria o escudo e galardão de Abraão, como está lá em Gênesis capítulo 15, versículo 1. Deus lhe daria muitos descendentes, né? Gênesis capítulo 15, versículo 5. E Deus lhe daria a terra de Canaã como herança, né? Gênesis capítulo 15, versículo 7. E como nós já vimos, o Senhor Deus, por meio de Jesus Cristo, tem uma aliança conosco de salvação, que é o maior bem que Deus ele pode fazer para uma pessoa. E aqui chegamos no tópico 3 da lição, o pacto perpétuo da circuncisão. Sobre o tópico 1, todo macho será circuncidado. Bom, na renovação do concerto de Deus com Abraão, ele inclui o pacto da circuncisão. E sobre circuncisão, nós podemos conferir o seguinte. A palavra circuncisão vem do latim circuncidione, que significa cortar ao redor. E a sua prática implicava, naqueles tempos, o uso de uma faca de pedra afiada, com a qual se cortava a carne do prepúcio do órgão sexual masculino. Era uma pequena cirurgia feita de forma rústica, mas que passou a ter um significado moral, ético, físico e religioso. Não era uma exclusividade dos judeus. Não era uma prática exclusiva dos judeus. Muitos povos dos tempos do Antigo Testamento praticavam a circuncisão como um rito de iniciação no clã ou grupo social, um rito de iniciação à puberdade, pela qual os rapazes eram autorizados a assumirem responsabilidades de adultos, sendo reconhecidos como responsáveis pelos seus atos, ou mesmo como um rito de costume higiênico e sanitário. Povos como os egípcios, polinésios, tribos primitivas da África e outros já praticavam a circuncisão. A prática da circuncisão era também utilizada pelos povos antigos para habilitar a função varonil do homem para o casamento. Então nós vamos ver que Deus ele pega uma prática que já existia, que outros povos praticavam, claro, com outros significados, e traz, e estabelece como um sinal da aliança entre ele e Abraão. Não só com Abraão, né? Mas com todos os seus descendentes. Porque Deus chega para o pai da fé e diz que o sinal da circuncisão, né, seria a aliança dele, né? Ele diz, esta é a minha aliança, se referindo ao sinal da circuncisão, que guardareis entre mim, vós e tua futura descendência. Todo aquele do sexo masculino dentre vós será circuncidado. Ou seja, Abraão, ele deveria guardar a aliança, a marca, o sinal, né, na pele, deveria ser guardado por Abraão e todos os seus descendentes, como
uma marca da aliança que Deus havia estabelecido com o seu povo por intermédio de Abraão. É claro que, como nós iremos ver mais tarde, a circuncisão da carne, ela representava ou deveria refletir a circuncisão espiritual no coração. Né? No coração. Fazendo com que, indicando que todo povo marcado por essa circuncisão na carne, era um povo obediente a Deus e que andava em temor do Senhor. Então, não era simplesmente se submeter à circuncisão física. A circuncisão física ela deveria refletir uma circuncisão, uma aliança espiritual no coração do homem com Deus, né? Do homem com Deus. E isso a gente vai ver desde o Antigo Testamento, né? Desde o Antigo Testamento, que Deus... Até porque, quando a gente olha para Abraão, o que justificou Abraão não foi a circuncisão na carne. Abraão ele foi justificado pela fé, ele foi justificado antes da circuncisão, antes da existência da lei. O que justificou Abraão foi a fé. Nós já falamos sobre isso, né? Nas lições passadas. E no subtópico 2 nós temos quando deveria ser feita a circuncisão. Vamos lá. No Talmud dos judeus está prescrito o regulamento do rito da circuncisão. 8 dias depois de ter nascido o menino, este era levado ao sacerdote e a pequena cirurgia era feita no órgão sexual do menino. A cerimônia tem um caráter religioso, pois é feita e celebrada solenemente na sinagoga ou no templo, na presença da comunidade. A celebração inclui uma liturgia especial com orações e cânticos, enquanto o pai do menino e o morrel, responsável pela execução do rito, procedem à circuncisão conforme determina a lei. E aqui chegamos no subtópico 3 da lição, a circuncisão no coração. Como nós sabemos, Abraão, em obediência a Deus, ele circuncidou o seu filho Ismael, que já estava com a idade de 13 anos, circuncidou todos os homens servos ali da sua casa, e ele mesmo se submeteu à circuncisão. Ele já com 99 anos se submeteu à circuncisão. Como nós também já falamos, que a circuncisão física ela é inútil se não houver uma circuncisão no coração, que acontece quando a pessoa ela ama o Senhor e entrega-se a Ele por completo. E a conclusão da lição vimos nessa lição o pacto que Deus estabeleceu com Abraão e seus descendentes. Toda a humanidade seria abençoada por intermédio de Abraão e do pacto perfeito de Cristo no Novo Testamento. A história de Abraão revela o amor e a misericórdia de Deus para com todos aqueles que têm fé. Sem fé, não podemos agradar a Deus e ver as suas promessas sendo cumpridas. Muito bem, queridos, chegamos ao final de mais um vídeo. Hoje foi a lição de número 4. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, compartilhe aí com seus amigos. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, tá bom? Deus continue abençoando você, sua família, seu ministério e até a próxima lição.